Então, iniciando a gravação nesse instante, vamos retomar esse exemplo que a gente havia discutido há alguns dias. Eu não lembro exatamente, mas parece que a ideia era verificar se o campo de forças era conservativo ou não, né? E quando você faz uma análise do rotacional daquele campo de forças, o rotacional, ele dá zero. E isso pode te fazer imaginar que o campo é conservativo. Entretanto, a gente não pode esquecer que o anulamento do rotacional é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, tá certo? Para você garantir que o campo seja conservativo. Então, vamos colocar o seguinte enunciado: é para a gente fazer uma análise do campo de forças F de x e y, e se eu não estou enganado, dá menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y, mais x sobre x2 mais y ao quadrado na direção j. Deem só um minutinho que tem uma pessoa solicitando acesso à sala. A gente chegou a calcular o rotacional desse campo? Chegamos, né? Sim. Então, se a gente calcular o rotacional de F, você vai obter que o rotacional de F dá zero. Foi isso que a gente obteve, não foi? Isso. Então, em princípio, você pode defender a ideia de que o campo é um campo conservativo. Certo? Aí, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tenha esses caminhos aqui. Então, vamos imaginar que a gente queira calcular essa integral de linha, melhor, digamos que eu queira calcular a integral de linha desse campo, nestes três caminhos abaixo. Então, como caminho 1, digamos que eu tenha isso aqui. Você tem um caminho no plano XY. Esse caminho ele se estende do ponto menos 1 para x, 0 para y, até 1 para x, 0 para y. E qual que é a forma desse caminho? Esse caminho é uma semicircunferência de raio 1. Ou seja, se esse F representa uma força, se você vai calcular uma integral de linha dessa força ao longo desse deslocamento, no fundo você está querendo calcular o trabalho que essa força realiza ao transportar o objeto do ponto menos 1, 0 para o ponto 1, 0 através desse caminho aqui. Aqui também vale 1, né? 0 para x, 1 para y. Digamos que o caminho 2 seja esse aqui.
Ele vai começar e terminar no mesmo ponto. Porém, ao invés do objeto seguir uma semicircunferência, ele se movimenta em linha reta do ponto -1, 0. Caramba. Do ponto -1, 0 para o ponto 0, 1. Então, ele vem em linha reta. Depois, você faz a partícula vindo do ponto 0 para x, 1 para y, para o ponto 1 para x, 0 para y. E aí você também vai movimentar a sua partícula num caminho retilíneo. Por que eu estou escolhendo esses dois caminhos aqui? É muito simples. Isso aqui é um exemplo resolvido, não é nem resolvido, não. Eu acho que é um exercício do livro da Mary Boas, de métodos matemáticos. Mas, na verdade, esse campo vetorial é um campo vetorial bastante famoso. Quase todo livro de cálculo que você pega, em especial o volume 2, que vai tratar de campos vetoriais, quase todo livro de cálculo 2 que você pega, no tratamento que ele dá sobre integrais de linha, ele pede para você fazer a análise desse campo conservativo, tá certo? Então, isso já pode ter sido explorado em algum momento na formação de vocês lá no cálculo 2, tá certo? Para quem já fez métodos matemáticos, talvez já tenha se deparado com isso aqui em alguma circunstância. Não quer dizer que se deparou, mas eventualmente se deparou. E esses dois caminhos, eles são sugeridos lá no livro da Mary Boas. Então, vamos lá. Tem um terceiro caminho que eu vou colocar. Mas esse terceiro, ele tem uma particularidade em relação ao primeiro e ao segundo. Eu vou apresentar primeiro o resultado no primeiro e no segundo, depois a gente apresenta o terceiro. Então, olha só. O seu campo de força, enquanto campo vetorial, é dado por menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y, mais x sobre x2 mais y2 na direção j. Nesse caminho semicircular, se você quer calcular essa integral de linha, a integral ao longo desse seu caminho C seria a integral do seu campo fazendo produto escalar com um certo vetor de deslocamento dr. Quem que é esse seu dr? O dr representa um pequeno segmento dessa sua curva. É um vetorzinho tangente à sua curva que representa um pequeno deslocamento realizado em cima da curva. Então, aqui está seu deslocamento dr. Se você dá um zoom nesse deslocamento, se você amplia esse deslocamento, você vai ver que ele tem uma componente ao longo do eixo x e uma componente ao longo do eixo y. Eu vou chamar a componente ao longo do eixo y de dy, a componente ao longo do eixo x eu vou chamar de dx. Eu vou ter, então, dx na direção y mais dy na direção j. Então, o que você está chamando de dr, em coordenadas cartesianas, poderia ser escrito como sendo dx na direção y mais dy na direção j. Então, num primeiro momento, você vai ter que fazer o produto escalar do seu campo de força, ou seja, menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y, mais x sobre x2 mais y2 na direção j, fazendo produto escalar com dx na direção y mais dy na direção j. Tudo bem, Thomas? Sim, sim. Isso aqui vai te dar, então, uma integral aonde você vai ter as seguintes parcelas no final das contas. Você vai ter a integral de menos y
sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dx, mais a integral de x sobre x2 mais y ao quadrado dy. Isso por quê? Já que eu vou fazer um produto escalar, só vai sobrar aquilo que depender do produto escalar de i com i e do produto escalar de j com j. Ok? Essa é a integral que você tem que resolver. Ora, o que nos diz o teorema de Green no plano? Ele diz para nós o seguinte: se você vai fazer a integral de um campo vetorial, escrito da seguinte maneira: se você tem uma função m de x e y integrada em x, somada com uma função n de x e y integrada em y, essa integral de linha, num contorno fechado, ela é igual a uma integral realizada na superfície no interior dessa linha C. De quê? Do seguinte: isso dá a derivada da parcela n de x e y em relação a x, menos a derivada da parcela m de x e y em relação a y, integrado em x e integrado em y. Posso usar o teorema de Green nesse meu resultado acima, no cálculo dessa minha integral de linha? Não. Por quê? Porque o teorema de Green tem uma exigência que é o seguinte: o caminho de integração deve ser fechado. Por quê? Porque somente um contorno de integração fechado pode definir uma superfície dentro da linha. Basicamente, a ideia é essa. Você está dizendo que você vai integrar um determinado campo vetorial ao longo de uma linha fechada, que você está designando por C, que é essa linha aqui, e a integral do campo ao longo dessa linha equivale a essa integral de superfície, não em cima da linha, mas dentro da superfície que é limitada por esse contorno. Então, se o caminho fosse fechado, eu poderia utilizar o teorema de Green, mas o caminho não é fechado. Ok? Pois bem, e daí? Daí o seguinte: daí que essa integral ela vai ter que ser resolvida, vamos dizer assim, por métodos convencionais. Não vai dar para utilizar um teorema vetorial para que ela possa ser realizada. E não dá para, por exemplo, colocar esse y fora da integral, nem colocar o x fora da integral, porque pode ser que o y dependa do x, e pode ser que o x dependa do y. A bem da verdade, vai depender, porque x ao quadrado mais y ao quadrado lembra para você a equação de um círculo. Então, eu teria que tomar x ao quadrado mais y ao quadrado, e isso é igual a r ao quadrado, se for um círculo centrado na origem. Então, o y é uma função de x. O y é a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu deveria trocar nessa integral o y por essa quantidade, deveria trocar nessa integral o y por essa quantidade, e daí tentar resolver a integral resultante. Coisa parecida eu deveria fazer nessa outra integral aqui, porém, escrevendo o x em função do y. Tá certo? É a maneira, vamos dizer assim, pé de boi, para poder se resolver essa integral. Mas talvez ela não seja a maneira mais inteligente, porque dependendo ou integrando, uma substituição dessa natureza pode fazer o integrando ficar muito complicado. Eu até acho
que aqui não vai ficar tão complicado, não. Eu acho que daria para a gente poder resolver a integral tanto em x quanto em y sem muitas dificuldades. Mas eu acho que existe uma maneira mais inteligente dessa integral ser resolvida, que é a seguinte. Vamos reconstruir aquele caminho de integração novamente. Quando você reconstrói o caminho de integração, e aí você percebe que o caminho de integração tem a forma de um semicírculo, dá para você fazer o seguinte. Digamos que você esteja em cima desse ponto ao longo do seu semicírculo. Nesse ponto aqui, o vetor deslocamento tangente à curva aponta nessa direção e nesse sentido. Aqui você vai ter a coordenada x da posição da partícula nesse instante. Aqui você vai ter a coordenada y. Será que existe uma variável em termos da qual eu possa escrever tanto o x quanto o y simultaneamente? Veja que as suas duas integrais são integrais escritas em termos de duas variáveis. O que eu estou te perguntando é se existe alguma variável em que eu possa trocar duas variáveis por uma só. Quando isso acontece, a gente diz que a gente pode construir aquilo que nós chamamos de uma parametrização. Nessa parametrização, eu quero responder a seguinte pergunta, ou eu estou dizendo que é possível escrever x e y em termos de uma variável comum. E talvez uma variável que seja mais adequada para um movimento realizado em cima de uma curva. Se nesse instante a partícula se localiza nessa posição, você poderia traçar o vetor posição dessa partícula e ele apontaria nessa direção e nesse sentido. Qual que é o tamanho desse vetor? O raio do seu círculo, concorda? Nesse instante, a linha radial que marca a posição da partícula faz um ângulo de θ graus em relação ao meu eixo x positivo. Esse mesmo ângulo θ tem uma contrapartida aqui dentro, isso aqui vai ser igual a 180 menos θ, né? Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então, qual será o ângulo que você tem aqui em cima? Você vai ter um ângulo alfa, e somado com 90, e somado com 180 menos θ, me dá 180 graus, que eu estou somando os ângulos internos em um triângulo retângulo. Então, é alfa mais 90 mais 180 menos θ. Isso tem que ser igual a 180. 180 é eliminado com 180. Então, alfa menos θ tem que ser igual a 90 graus. O alfa tem que ser igual a... Aliás, perdão. Alfa menos θ tem que ser igual a menos 90. O alfa tem que ser igual a θ menos 90 graus. Mas isso acaba que é o menos importante. O mais importante, no final das contas, seria talvez calcular o cosseno desses ângulos aqui, e os senos, né? Para eu poder escrever o x e o y em termos do θ. Então, por exemplo, se eu for calcular o cosseno de x, aliás, perdão, se eu for calcular o cosseno de 180 menos θ,
Isso aqui vai ser igual ao cateto adjacente a θ, que é o x, dividido pela minha hipotenusa, que é o raio. Mas esse círculo, ele tem um raio unitário. A distância do centro até a ponta esquerda e a ponta direita do semicírculo é de uma unidade. Aqui em cima mede uma unidade também. Então o R é igual a 1. Isso aqui vai me dar o quê, então? Cosseno de 180 menos θ. Isso me dá, se eu não estou enganado, menos cosseno de θ. Então o x é igual a menos o cosseno de θ. Tem que abrir o cosseno da diferença de dois arcos, mas vai dar cosseno de 180 vezes o cosseno de θ, mais seno de 180, que é 0, vezes o seno de θ. Cosseno de 180 é menos 1 na primeira parcela, multiplicado por cosseno de θ, o x, então, é menos o cosseno de θ. Com isso, eu poderia calcular um elemento de integração dx. dx seria a derivada de x em relação a θ, multiplicado pelo diferencial angular de θ. Ora, a derivada de cosseno de θ em relação a θ é menos seno de θ. Mas com esse sinalzinho negativo aqui, isso vai se tornar positivo. Então, o dx ele vai ser igual a seno de θ dθ. Você pode fazer algo parecido para escrever a coordenada y. A coordenada y é um cateto oposto a esse ângulo de 180 menos θ. Então, você vai ter o seno de 180 menos θ, que é igual a y dividido por r. Novamente, o r é igual a 1 unidade. Então, o seu y vai ser igual a quê? Seno de 180, que é 0, vezes o cosseno de θ. Isso aqui vai dar menos seno de θ. Vai dar seno A, seno B, menos seno B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno de A. Então, isso aqui vai dar positivo, na verdade. Isso aqui vai dar mais seno de θ. Que vai dar o seno de 180 vezes o cosseno de θ, o seno de 180 é 0, menos o seno do segundo, que é θ, vezes o cosseno do primeiro, que é 180. Cosseno de 180 é menos 1, com esse sinal negativo, realmente isso aqui vai dar y igual a seno de θ. Daí, então, eu poderia calcular um dy, que é a derivada de y em relação a θ, multiplicada por dθ. Então, dy vai dar o quê? Cosseno de θ dθ. Olha como é que isso vai simplificar o seu problema. Inicialmente, você tem que calcular a integral ao longo daquele contorno C de menos x sobre x2 mais y2 dy, mais y sobre x2 mais y ao quadrado dx. Só que com a parametrização que você escolheu, quanto vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado? Isso aqui vai dar menos o cosseno de θ elevado ao quadrado, mais seno de θ elevado ao quadrado. O sinal negativo racha fora com o quadrado, né? Ele é eliminado. Dá cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Portanto, esse seu denominador já vai ser simplificado pra caramba, porque x2 mais y2 vai dar 1 unidade. Então, você vai ter a integral de menos x, só que o x é menos o cosseno de θ, menos com menos vai dar mais, cosseno de θ. Integrado em dy, que é cosseno de θ dθ. Mais, o que vai dar a outra parcela? O x2 mais y2 dá 1 de novo. A integral de y dx vai ser escrita como
o y vale seno de θ, mas ao invés de integrar em x, eu vou usar dx igual a seno de θ dθ. Pronto. Está tudo escrito em termos da variável de parametrização. Você eliminou a dependência em x e y, tá certo? E com isso, você tem apenas a dependência em θ. Isso vai te dar a integral no contorno C de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Que para todos os ângulos θ vale 1. Isso aqui vai te dar, então, a integral naquele contorno C da variável angular dθ. Ora, isso é a integral feita de onde até onde? Normalmente, a gente faz a marcação angular a partir do eixo x positivo. Então, o θ começa valendo 0. E aí você faz a varredura no sentido anti-horário. Aqui você está fazendo ao contrário. Você está começando à esquerda. Então, você está começando em π radianos. E veio para 0. Então, a sua integral é uma integral feita de π até 0 na variável angular dθ. Integral de dθ é θ, feita entre 0 e π radianos. Isso dá 0 menos π. Portanto, a sua integral dá menos π. Então, essa integral aqui, que eu vou chamar de I1, a integral associada ao longo do caminho 1, ela vale menos π radianos. Naquele caminho. Ok? Thomas, alguma dúvida até agora? Não, tá tudo bem. Então agora, vamos partir para o cálculo do segundo caminho. No segundo caminho, você vai fazer a integral novamente do ponto menos 1, 0 até o ponto 1, 0. 1 para x, 0 para y. E menos 1 para x, 0 para y. Mas o contorno de integração é diferente. Você vai arrastar a sua partícula agora ao longo dessa linha reta. A linha que vem de menos 1, 0, para 0 para x, 1 para y, e na sequência você vem de 1, 0 para 0 para x, 1 para y, perdão, para o ponto 1, 0. Então veja só. De novo, você quer calcular uma integral que agora eu vou chamar de I2, mas é a integral do mesmo campo vetorial. Só o contorno de integração que é diferente. Então, você vai ter a integral de y sobre x2 mais y ao quadrado dx. Aliás, a integral de menos y, não é isso? Menos y. Mais x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dy. Será que dá para encontrar algum vínculo entre essas variáveis? Aqui vai ser moleza encontrar o vínculo, porque tanto na primeira parte quanto na segunda parte, o y e o x, eles estão vinculados por meio de uma reta. Você tem a equação de uma reta. Então, se eu chamar esse trecho aqui de A e esse trecho aqui de B, quando você vem para o seu trecho A, você vai ter que escrever isso aqui como um y igual a um alfa vezes x mais beta. Aí você vai tirar o vínculo entre o y e x ao longo do trecho A. Ora, você vai ter que se perguntar quem são o alfa e o beta. Mas para isso você tem a equação de uma reta e 2 pontos por onde essa reta passa. Então, quando você tem o y valendo 0, o x vale menos 1.
Então, para o ponto P menos 1 para x, 0 para y, você vai ter 0 igual a alfa vezes menos 1 mais beta. Portanto, você conclui que o alfa é igual a beta. Mas se você olha o ponto onde a sua reta vai cortar o eixo y, que é o ponto 0 para x, 1 para y, já dá para sacar quem é o termo beta, que é o termo independente da sua reta. Você poderia usar o ponto 0 para x, 1 para y, ou tirar o valor diretamente. Você vai ter 1 igual a alfa vezes 0 mais beta. Portanto, o beta é igual a 1. Uma vez que o beta é igual a 1, e como o beta é igual a alfa, então você tem que beta igual a alfa igual a 1, vai te dar a reta y igual a 1 vezes x, que é x, mais 1. Essa é a relação existente entre y e x. Daí eu poderia calcular quem é o dx. O dx é igual a dy. Certo? Porque o dx... Só inverter essa ordem aqui. O dy vai ser igual a quê? Isso é a derivada de y em relação a x multiplicado por dx. Isso aqui é igual a 1 vezes dx. Então, a gente conclui o imediato, que é o dy igual a dx. Em outras palavras, para cada deslocamento dx que você realiza ao longo do eixo x, você vai ter um deslocamento igual ao longo do eixo y, nesse caminho. A mesma quantidade que você avança em x, você vai avançar em y também. Os deslocamentos infinitesimais, eles vão ser iguais. Você vem para o trecho B e você vai ter que fazer coisa parecida. Você vai ter que dar um jeito de encontrar alguma reta, alguma equação que concatene, né, que faça o link entre o y e o beta. Você repara que y igual a x mais 1 para o primeiro trecho é o gráfico de uma função crescente. Aqui você já tem o gráfico de uma função decrescente. Então, o coeficiente angular aqui vai ser negativo. A reta, entretanto, no trecho B, ela passa pelo mesmo termo independente. É muito provável que no segundo trecho, o y seja menos x mais 1. Então, vamos lá para o trecho B. Você vai ter que o y é igual a 1 gama vezes x mais 1 delta. Do gráfico, você vê que o delta, que é o termo independente, ele tem que valer 1 mesmo. É o termo onde a reta, ou a curva, né, mais precisamente, vai cortar o seu eixo vertical. Então, falta apenas uma constante para ser determinada. Essa constante você pode tirar desse ponto aqui. O ponto de coordenadas 1 para x, 0 para y. Quando o x vale 1, o y vale 0. 0 é igual a gama vezes x, aliás, gama vezes 1, mais uma unidade. Conclui-se, então, que o gama vale menos 1. Então, você conclui que o y no segundo trecho tem que ser menos x mais uma unidade. Então, o y, ou melhor, o dy, que seria novamente a derivada de y em relação a x multiplicada por dx, ele vale menos 1 vezes dx, que é a derivada de menos x mais 1 em relação a x, né? Você conclui, então, que o dy tem que ser igual a menos o dx. Faz sentido? Demais da conta. Porque quando você olha para a curva do segundo trecho, para essa reta no segundo trecho, o aumento em x provoca uma diminuição em y. Então, se o dx for positivo, o dy será negativo. Mas em módulo eles serão iguais. Em intensidade eles serão iguais. Mas essa é a curva que você tem para o seu segundo trecho. Tá certo? Ora, então a sua integral I2, ela tem que ser reescrita como uma integral I2
realizada ao longo do trecho A, onde a relação entre y e x é 1, mais uma integral realizada no caminho 2, porém, ao longo do trecho B. Eu vou deixar que a partir dessa construção vocês tentem mostrar isso para mim para a próxima aula. Então isso aqui é para vocês mostrarem. Revisar alguma coisa lá de cálculo de integrais de linha e mostrar para mim que a integral ao longo desse caminho 2, ela também vai dar menos π. Curiosamente, ela também dá menos π. Aí, você começa a pensar o seguinte. O rotacional do seu campo F é igual a zero. Você calculou a integral ao longo do caminho 1 de f de xy escalar dr, e isso deu igual a integral ao longo do caminho 2 do f de x e y escalar dr. Aí a integral deu a mesma em dois caminhos, e ainda por cima o rotacional dá zero, você começa a desconfiar que o campo vai ser mesmo conservativo. Lembrando, o anulamento do rotacional é condição necessária, mas não é condição suficiente para garantir que o campo seja conservativo. Quase sempre dá certo analisar só o rotacional, mas é perigoso você olhar só o rotacional. O mais confiável seria você calcular a integral por uma quantidade infinita de caminhos e o resultado dá o mesmo. Então vem a pergunta. Será a integral idêntica? Em todos os caminhos que vão unir o ponto menos 1, 0 até o ponto 1 para x, 0 para y? Claro que você não vai pensar nesse problema pensando em infinitos caminhos. Senão você teria que calcular a integral infinitas vezes. Você não vai ter a vida inteira para isso. Mas dependendo do problema, você pode ser esperto e prestar atenção qual é o caminho em que a integral está sendo realizada. Então agora chegou o momento de fazer uma análise do que vai acontecer no caminho 3. E o caminho 3 é esse aqui. Ele vai ser um deslocamento ao longo do eixo X, indo de menos 1, 0, até o ponto 1 para x, 0 para y. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer esse caminho aqui. Você vai sair do ponto com coordenadas menos 1 para x, 0 para y, e você vai vir diretamente para o ponto de coordenadas 1 para x, 0 para y. Você vai, então, realizar um deslocamento apenas ao longo do eixo X. Exatamente em cima do seu eixo X. É esse seu caminho aqui. Quanto dá, então, a integral realizada ao longo do caminho 3? A integral vai ser a integral realizada ao longo de C3 de menos y integrado em x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais x
integrado em y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas, gente, a integral de linha ela é mais escorregadia que a integral de uma função comum de uma ou duas variáveis. Porque você tem que prestar atenção em como é o comportamento das variáveis ao longo de cada caminho que você percorre. Quando você faz a integral ao longo desse caminho retilíneo, você está, vamos dizer assim, passeando em cima do seu eixo x. Ao andar em cima do seu eixo x, você olha para o y e o y está valendo quanto ao longo do caminho? Ele vale sempre quanto? Zero. Zero. Então, quanto vai dar a primeira integral? A integral de y sobre x2 mais y2 integrada em x. O x é variável, de menos 1 até 1. Mas o y é constante. Então, essa parcela aqui, ela se anula. Então, a integral dá zero. Aí você vem para esse camarada aqui, e se o y é constante, quanto é que vai dar o seu dy? O y está variando ao longo desse caminho? Não. Então, o dy ao longo desse caminho, ele é zero. Em outras palavras, se o dy for zero, se não tem variação da coordenada y, não tem como integrar essa parcela. Então, a integral ao longo do contorno 3, ela dá zero. E aí você tem um aparente paradoxo. Porque você estava crente que com o anulamento do rotacional, você garantiria que o campo é conservativo. O campo não deixou de ter um rotacional igual a zero. Mas você acabou de descobrir um caminho aonde a integral não dá o mesmo valor que nos dois caminhos anteriores. Então, aqui você tem I1 igual a I2, porém, esses dois resultados eles são diferentes da integral I3. Então, esse campo aqui é um campo não conservativo, mesmo você tendo o anulamento do rotacional. Curioso, não? Ô, Edson, então o teorema de Green não vale, ele só vale para campos conservativos, então? Porque isso eu acho que não costuma ter nos livros na hora que vai apresentar o teorema de Green. Pelo menos eu não me lembro. O teorema de Green, entendeu? Para que a integral seja independente do caminho, entendeu? Não é que você não pode aplicar o teorema de Green, não, Isaac. Entendeu? Deixa eu pensar um pouco melhor na sua pergunta. Primeiro... Porque se eu fizer, por exemplo, o caminho 1 menos o caminho 3, não vai dar zero, que seria, por exemplo, o teorema de Green, né? Exatamente. Só que existe uma sutileza na demonstração do teorema de Green, que é a seguinte. Quando você fala que você vai calcular a integral ao longo de determinado caminho, primeiro, Isaac, você tem que saber se o integrando é uma função bem definida nos pontos daquele caminho. Quando você pega o campo f de x e y, dado por menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y, mais x sobre x2 mais y ao quadrado na direção j, existe uma sutileza nesse campo, Isaac, que é o seguinte. Esse campo ele não é bem definido na origem.
Logo, o caminho não pode passar pela origem, senão a integral vai dar problema. Ora, o seu campo avaliado em x igual a 0 e y igual a 0, ele dá o quê? 0 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado na direção i, mais o x é 0, sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado na direção j. Ele é indeterminado ao longo do eixo x e ele também é indeterminado ao longo do eixo j, do eixo y. Ou seja, não dá para calcular a integral ao longo de qualquer caminho que contenha a origem nesse problema. Todo pode falar, Isaac. Mas mesmo assim, a gente pode afirmar que a integral 3, então, é 0? Como é que é? Mesmo assim, a gente pode afirmar que aquela integral do caminho 3 é 0, porque ela passa na origem, né? Passa. Mas se você inventar qualquer outro caminho que passe pela origem, você não consegue garantir que ela vai dar o mesmo resultado. Entendeu? Essa é a questão. Veja que coisa curiosa. O campo em si, ele não é definido naquele ponto. Mas dá para calcular a integral dele por um determinado caminho. Não quer dizer que se você pegar um outro caminho que passe pela origem, o resultado vai dar o mesmo. Essa é a questão. Entendi. Entendeu? E já deu problema, porque esse caminho começou e terminou no mesmo ponto que os dois anteriores, e o valor da integral de linha não deu o mesmo. Então, a questão é a seguinte: você não vai conseguir aplicar o teorema de Green e garantir que o campo é conservativo se você escolher um caminho que passar pela origem. Essa é a questão. Como eu não sei se até o momento eu sei que a Amanda e o Thiago estão aí. Eu não sei se o Vitor, a Gabriela estão. Tenho a impressão que não. Eu não sei se eles chegaram a ver integração no plano complexo no curso deles. Eu acredito que não tenham visto. Não, eu fiz licenciatura. Não cheguei a ver, não. Pois é. Eu também não, professor. Pois é. Então eu não vou entrar nessa seara agora, não. Porque a gente vai precisar de saber calcular integrais de linha ao longo do nosso curso. Mas integral de variáveis complexas a gente não vai, tá certo? Então não vou entrar nessa seara, não. Só vou fazer um comentário que vale para os meninos aqui de São João del Rei, porque eles fizeram métodos da física teórica A, B, aliás, que é onde a integração no plano complexo costuma ser vista. Provavelmente, inclusive, fizeram até comigo. Sim. Como seria a maneira ideal de você calcular esse negócio? Seria, gente, via teorema dos resíduos. Essa seria a lógica. Aquele seu vetor dr, ele poderia ser mapeado no plano complexo como uma variável complexa dz, que é igual a um dx mais um i vezes dy. Então, você integraria na coordenada complexa z. Por sua vez, o seu campo vetorial f de x e y, ele poderia ser transformado num campo dependente de uma variável complexa z, que seria igual a uma parte real menos y sobre x2 mais y2 mais i vezes x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, aonde o i é a raiz quadrada de menos 1. Aí você vai se perguntar o seguinte: essa função f de z, ela é uma função analítica? O que é uma função analítica? Lá na teoria de variáveis complexas. Ela tem que cumprir duas propriedades básicas. Primeiro, f de z tem que ser definida em todos os pontos de um contorno.
bem como sua derivada de primeira ordem, que vai implicar que as outras derivadas também existem. E aí vocês deveriam se lembrar o seguinte, tem um teorema lá na teoria de variáveis complexas, que é o chamado teorema de Cauchy, que vai garantir para você o seguinte, veja bem, se a sua função f de z é analítica num contorno fechado, ou seja, digamos que você tem um contorno de integração no plano complexo mais ou menos como esse aqui. Vamos imaginar um contorno percorrido no sentido horário, como esse aqui. Um contorno de forma qualquer. Eu estou falando que a função é analítica nesse contorno. Então, ela é bem definida em todos os pontos dentro desse contorno, assim como as suas derivadas. Se isso for verdade, você mostra lá na teoria de variáveis complexas que a integral dessa função num contorno fechado ela dá zero. É o resultado do teorema de Cauchy. Porém, e se f de z não for analítica? Aí você não pode aplicar o teorema de Cauchy nesse contorno. Se ela não for analítica, ou seja, se existe algum ponto em que ela possui algum tipo de singularidade, algum ponto em que ela explode, tende para infinito, ou é indeterminada, é isso que quer dizer a função não ser analítica, então significa que ela tem singularidades ou indeterminações. Então você consegue mostrar o seguinte, que a integral dessa função f de z nesse mesmo contorno fechado, ela é diferente de zero. Lá na teoria de variáveis complexas, você vai ver que isso aqui é igual a 2 vezes i vezes π vezes o resíduo da função no ponto onde ocorre a singularidade. Essa integral deveria ser calculada via teorema de resíduos. Até dá para calcular via ferramentas de cálculo vetorial num contorno fechado. Mas o que é poderoso no teorema de resíduos, mas é absolutamente poderoso, é que lá na teoria de variáveis complexas você pode pensar o contorno mais maluco que você quiser, que você consegue mostrar que vai dar esse resultado, independente do caminho. Não importa a forma do caminho. Vai dar 2π vezes o que a gente chama de resíduo da função no ponto em que ela explode. Ou seja, no ponto aonde a indeterminação vai acontecer. Como que na prática a gente resolveria esse problema da existência da origem? Novamente, isso é um apêndice para vocês que vale para vocês que não fizeram métodos B também, que fizeram a licenciatura e não chegaram a fazer métodos B, mas é uma discussão mais qualitativa do que quantitativa que nós estamos fazendo, né? Só para vocês terem uma noção de coisas que eu acredito que em algum momento vocês vão ter que aprender enquanto mestrandos em física ou posteriormente doutorandos em física. Aprendam teoria de variáveis complexas, porque é extremamente importante. A rigor, você deveria fazer o seguinte. Vamos imaginar
que você vai percorrer um caminho semicircular como aquele ali, aquele primeiro que a gente tinha colocado. Se você quer mostrar que a integral num contorno fechado vai dar zero, a origem não pode estar presente. Então, lá na teoria de variáveis complexas, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega o local onde a singularidade ocorre e a gente provoca uma deformação no contorno de integração. Então, Isaac, o que a gente fazia lá na teoria de variáveis complexas? Lá a gente fazia o seguinte, cara. A gente pegava o seu contorno, você fazia isso aqui. Você realizava a integral ao longo desse contorno. Aí depois você vinha aqui em linha reta. E aí, se a função não é bem definida na origem, aqui na origem você faz o seguinte: ao invés do contorno passar por cima da origem, você cria um pequeno semicírculo, que é percorrido no sentido contrário que esse aqui, que salta fora da origem. E aí depois você acaba de, vamos dizer assim, chegar em casa, né, fechando o caminho através do seu eixo X novamente. Aí você teria uma integral realizada ao longo do caminho 1, uma integrada ao longo de 2, uma integrada ao longo de 3 e uma outra integrada ao longo de 4. Você já mostrou, você consegue mostrar facilmente que a integral em 2 vai dar zero. A integral em 3 vai dar zero. Aí eu pergunto para você, Isaac, que fez essa pergunta. Quando você criou esse semicírculo bem pequenininho, que é um semicírculo que possui um raio epsilon. Então isso aqui para mim é um semicírculo que tem um raio epsilon tendendo para zero. Quando você criou esse semicírculo, você deixou o ponto onde o campo é mal definido fora do contorno de integração. Concorda? Sim. Então, a singularidade ela não está dentro do contorno de integração. Ou seja, agora, a sua função f de z, ela é analítica nesse contorno. Esse caminho 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 4, 1, 2, 4, 3, melhor dizendo. Seguindo a ordem que a integração foi realizada. Se ela é analítica, o que nós queremos dizer é que ela é bem definida em todos os pontos dentro desse contorno. E a origem não está aqui dentro mais. Então, agora, você pode dizer que a integral de f de z dz ela vai dar zero. Porque a singularidade não está dentro do contorno mais. Aí você pode quebrar essa integral na integral ao longo do caminho 1, mais a integral ao longo do caminho 2, mais a integral ao longo do caminho 4, mais a integral ao longo do caminho 3. E se você observar bem, a integral realizada ao longo desse caminho 2, daquele teu campo conservativo, ela dá zero. Porque o y é zero e o dy é zero em todos os pontos. Você vai concluir, então, o seguinte, que a integral realizada no semicírculo pequenininho, a integral realizada ao longo do contorno 4, somada com a integral realizada ao longo do contorno 1, ela tem que dar zero. Quanto deu essa integral aqui? Ela não deu menos π? Então, a integral realizada ao longo do contorno 4, ela vai ser igual a π. Lembra mais ou menos disso, lá de métodos B? Lembro sim. Thomas, deu uma relembrada? Sim, eu lembrei disso. Inclusive, na hora de fazer esse problema, eu cheguei a lembrar de usar o teorema de resíduo, mas eu só fui jovem mesmo, né? Acabei não fazendo o que deveria ter sido feito. Tudo Mas bem. Obrigado. É o caminho mais natural de você resolver esse problema. Todo campo vetorial em duas dimensões, ô Thomas,
exatamente porque os dois eixos eles são perpendiculares, ele pode ser mapeado numa função no plano complexo. E vice-versa. Você também pode pegar uma função complexa em 2 dimensões e mapeá-la num campo vetorial em 2 dimensões. Entendeu? Sim, sim. E daí, o teorema de Green, ele vai levar ao teorema de resíduos ou ao teorema de Cauchy na teoria, na teoria de variáveis complexas. Tá certo? Então, o que acontece, gente, é isso, né? Isso foi um apêndice que eu fiz, foi mais por conta dessa discussão que o Thomas e o Isaac puxaram, mas o que eu quero, principalmente a turma como um todo, que vocês percebam, é isso. Existe um problema com esse campo conservativo e a gente deve tomar cuidado com a questão do anulamento do rotacional. Quase sempre o anulamento do rotacional garante para nós que o campo é conservativo. Quase sempre. Quase sempre. Mas essa é uma condição que a gente chama de necessária, mas ela não é uma condição suficiente. A gente deve sempre chamar a atenção disso. O que realmente é o mais forte é calcular uma integral de contorno que pega um primeiro ponto até o último ponto, e aí você mostrar que no final das contas, como é que eu ia dizer? Você mostra que a integral tem o mesmo valor em todos os caminhos. Isso, claro, que não é muito eficiente, né? Não vai dar para você fazer infinitas integrais. Mas, às vezes, dá para você perceber alguma malícia que o caminho tem. E uma coisa que você tem que prestar atenção antes de querer calcular uma integral de linha é saber se, para verificar se o campo é conservativo, é claro, é prestar atenção se o campo é bem definido. Às vezes ele explode, ele tende para infinito em determinado ponto. Às vezes ele é indeterminado. Como é o caso desse meu campo vetorial que eu coloquei como exemplo naquela aula. Esse campo aqui, ele não é bem definido em x igual a 0 e y igual a 0. Então, se você arrumar qualquer caminho que não passar pela origem, o resultado da integral vai dar sempre o mesmo. Sempre vai dar menos π. Pode imaginar o caminho que vocês quiserem. O resultado da integral vai dar menos π. Mas isso não é garantia de que ele vai ser conservativo. Porque no ponto x igual a 0 e y igual a 0, você saiu de uma ponta do semicírculo, foi para outra, passando por esse ponto. Puta merda. A integral existe. Mas o campo ele não é muito bem definido. Então a integral ela pode dar qualquer coisa. Qualquer caminho que você pegar, que passar pela origem, ele pode te dar esse problema, tá certo? Pode te dar um resultado para a integral, apesar da função não ser bem definida, tá certo? Essa que era a peculiaridade a respeito desse caminho. O que eu queria que vocês enxergassem nesse problema, na verdade, é isso. Vocês podem perceber, até o Thomas chegou a fazer esse comentário. Eu cheguei e comentou que ele teve uma dúvida sobre como fazer essa integral, uma vez que eu não tinha especificado um caminho de integração. Não foi isso, Thomas? Exatamente. É porque eu queria que vocês enxergassem que, antes de enxergar o contorno de integração, vocês precisam observar se a função vai ser bem definida dentro daquele contorno de integração. Qualquer contorno de integração que contenha a origem vai dar problema. Entendeu? Então, se você pensa um contorno fechado, que começa e termina no mesmo ponto, em que a origem vai estar dentro, para esse campo vetorial, a integral de linha não vai dar 0, porque a função não é bem definida naquele ponto. Eu queria que vocês enxergassem mais isso do que fazer a integral em si, tá certo? Esse era o ponto mais escorregadio nesse problema, mas era isso que eu queria discutir com vocês mesmo, tá certo? Era para observar esse tipo de coisa, essa sutileza que você tem que levar em conta. Antes de pensar num contorno fechado, pense se, dentro desse contorno, a sua função é bem definida em todos os pontos. Se ela for, existe uma boa chance do campo ser conservativo. Talvez ela não seja. Se ela não for, pode sair fora. Não faz sentido calcular a integral nesse contorno fechado. Não vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Tudo bem.